E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de abordar um tema que eu já esbarrei nele algum tempo atrás. Em outubro do ano passado, eu já fiz um vídeo falando de natação e o triatlo, né? Que é uma outra modalidade. Na verdade, é uma modalidade combinada. Tem natação de águas abertas dentro do triatlo, né? Eu já esbarrei um pouquinho nesse tema. Eu queria fazer um vídeo correlato, que eu queria falar hoje sobre a natação e o surf. Parece uma coisa tão natural, né? A relação. É até intuitivo a gente imaginar que o indivíduo, para virar um surfista, primeiro tenha que aprender a nadar, seja em piscina, seja já diretamente no mar. Muita gente que aprende a nadar diretamente no mar, né? Escolinhas de surf muitas vezes ensinam a nadar, ensinam crianças a nadar já diretamente no mar. É até intuitivo a gente imaginar que o indivíduo, para chegar no surf, tem que passar necessariamente pela natação. Só que essa passagem, esse vídeo, eu quero deixar claro com ele, que essa passagem não é você abandonar a natação, superou a natação e vai para o surf e abandonou, não. A natação deve continuar fazendo parte do cotidiano de um surfista, seja um surfista diletante de final de semana, pratica recreativamente o surf, seja de um surfista profissional. E é fácil a gente ver isso, né? Existe um estudo de 1999, um estudo de Steinman, que ele fala o seguinte: ele fez um levantamento sobre o tempo que o surfista gasta em cada uma das 3 principais atividades que um surfista faz dentro d'água. E ele chegou a conclusões interessantes. A gente, quando assiste, fala de surf, a gente assiste as cenas, só parece o cara surfando, né? Surfar, de 5 a 10% do tempo o atleta de surf gasta fazendo isso. Só 5 a 10. Ele gasta de 35 a 40% do seu tempo esperando a onda. Sentado na prancha, esperando e avaliando as potencialidades de cada formação de onda, aquela coisa toda, né? Tem que controlar o tempo, as baterias têm tempo, né? E ele passa de 45 a 50% do tempo, metade do tempo, remando. Quando a gente fala remar, o que o surfista chama de remar é fazer o crawl Tarzan, o crawl com respiração frontal, sobre a prancha no peito, sobre a prancha, com aquela puxada larga, com aquela puxada bem aberta, é o que eles chamam de remar. Então veja, como é importante essa função de nadar para o surfista. Ele não vai deixar de fazer natação quando ele passa para o surf, não. Claro, a parte técnica é que define, para um surfista profissional que dá nota é aquilo. Mas para chegar lá ele tem que remar, ele tem que vencer a arrebentação, se posicionar na linha para pegar as ondas, né? Ele tem que fazer aquele tiro, ele tem que fazer aquela remada forte, aquela remada de potência para pegar a onda. Sem isso tudo, ele não chega na onda para fazer o que ele tem que fazer, as manobras, e ganhar as notas dele. Então veja que a importância é muito grande. E a importância é tão grande que esse texto que eu usei aqui, eu usei alguns textos, entrei em alguns sites, mas eu queria deixar um agradecimento muito grande para o Rodrigo Lacerda. Rodrigo Lacerda tem um texto muito interessante, ele é surfista, profissional de educação física, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem um texto muito interessante dele. A síntese que eu vou deixar aqui nos comentários, o texto que eu vou deixar nos comentários, é uma síntese de um artigo desse Rodrigo Lacerda, muito legal. Ele é catarinense, ele fala que 60% dos surfistas profissionais catarinenses nadam com regularidade. Então veja que a constatação, a simples leitura dessa constatação desse estudo do Steinman é suficiente para que a maior parte dos surfistas profissionais, o surf catarinense é um surf forte, um dos melhores do Brasil, né? O pessoal lá nada. Então veja, a importância é muito grande. Eu vou citar aqui 5 importâncias que a natação tem para o surfista que esteja em plena atividade. Primeira importância do indivíduo ter uma boa remada, ou seja, né,
ser capaz de fazer uma boa natação enquanto ele faz o surf, é ele vencer a arrebentação quando as ondas estão um pouco maiores. Ele vai ter que ter força para fazer isso, vai ter que ter resistência, que ele vai ter que fazer isso várias vezes, não vai ser só uma vez não. Durante uma bateria ele vai ter que fazer isso várias vezes. Durante o mesmo dia de competição ele pode participar de várias baterias, então ele vai precisar disso. Ele vai precisar de técnica de remada e de resistência muscular localizada e de resistência aeróbica para fazer isso. A segunda importância é que o indivíduo exatamente ele vai precisar, ao longo de um dia de competição, ao longo de uma competição, que são vários dias, tem as eliminatórias, tem a final, ele vai precisar de resistência aeróbia geral. Ele vai precisar disso. E nada melhor do que ele desenvolver essa resistência aeróbia geral num meio aquático, que é o meio que tem tudo a ver com o meio onde ele está competindo, que é a água, né? Seja fazendo a natação já diretamente em águas abertas, fazendo um treinamento aeróbio para o surf em águas abertas, seja em piscina, seja uma coisa, seja outra. A terceira coisa é ajudar o nadador, pode parecer uma coisa boba, quando ele perde a prancha dele, aquela cordinha que prende o tornozelo dele, a pranchinha arrebenta, ou mesmo escape e tal, ele tem que ter boa natação, ele tem que ter boa possibilidade de ir atrás da prancha dele. Né? A quarta coisa que ele precisa é manter um bom condicionamento quando o mar não tem ondas. Então o indivíduo já está ali próximo da praia, já mora ali perto da praia, vive ali, ou está hospedado ali perto da praia, e chega lá, o mar está muito flat, o mar está muito sem ondas, e ele entra na água para se condicionar, para manter o condicionamento físico dele, seja dessas capacidades físicas básicas, resistência muscular localizada, resistência aeróbia geral, e até mesmo dar tiros de potência, tiros fortes, rápidos, se estiver próximo da época de competição, seja lá como for, para ele manter o condicionamento quando o mar está assim, ou quando ele não pode entrar no mar, que ele está longe do mar, que ele vai fazer uma competição, mas circunstancialmente ele está longe do mar, ele não pode entrar, ele cai na piscina e pode fazer um trabalho de condicionamento. E a última coisa, com relação aos surfistas recreativos, que eu falei, é importante que o indivíduo, durante a semana, possa fazer uma natação que o mantenha com um condicionamento físico bem razoável, para ele fazer o surf só no final de semana, né? Então, mesmo que o indivíduo seja um surfista diletante, ele não deve abandonar a natação. A natação deve fazer parte do seu cotidiano. A natação é uma atividade de suporte para ele manter-se em condicionamento. Ele não deve fazer atividade física só uma vez por semana. Todo mundo sabe disso, né? Os chamados atletas de final de semana podem ter, inclusive, problemas de saúde sérios. Ele precisa se condicionar, se manter dentro do peso, manter todas essas capacidades físicas para poder fazer o surf, que é o que ele gosta, que é o que ele ama, sem maiores riscos para a sua saúde, inclusive, né? Então veja como é importante. E eu já adiantei, enquanto fui falando isso, que as capacidades físicas importantes são a resistência aeróbia geral e muscular localizada. O surfista tem que ter boa resistência para fazer esse tipo de coisa, né? E para se manter bem condicionado e em condições de fazer o seu esporte. Potência muscular localizada. Muitos anos atrás eu cheguei a dar treinamento para um surfista. Foi uma experiência que eu tive. Foi uma única experiência, mas eu tive uma experiência nisso. Quando chegou próximo da época de competição, inclusive, nós fazíamos os tiros de 25 metros. Primeiro tiros de nado crawl, depois ele fazia tiros com crawl frontal, depois tiros de crawl com prancha, com a prancha dele. Ele levava a prancha pequena, ele tinha uma prancha pequena, e ele fazia tiros com aquilo lá. Veja a especificidade, nós chegamos a fazer isso. Ele era um dos nadadores, estou tentando lembrar o nome dele aqui, ele era um dos top 10 do Brasil. Eu me lembro, ele estava em 7º, 8º lugar do Brasil, ele ia fazer uma competição, a academia onde eu dava aula fez uma permuta com ele usaria uma camiseta com o nome da nossa academia, e o designado para dar treinamento para ele fui eu, então nós fazíamos isso. Era muito legal, ele fazia os tiros
de nado frontal para ele poder pegar a onda. Então veja a especificidade do treinamento, como é grande, inclusive, para ele poder desempenhar bem as funções dele. É na onda que o camarada vai mostrar aquilo que ele sabe em termos de manobra, mas ele tem que pegar a onda, né? Não pode perder, inclusive. A gente vê muitos casos de surfistas aí que pegam aquela onda básica, principal, a última onda, aquela onda-chave, que se ele não pegasse, ele perdesse aquela lá, ele não ia ter outro tempo. Ele não ia ter tempo de pegar uma outra onda. Então, veja como é importante esse tipo de coisa. E uma outra coisa que a natação pode dar, que a gente tem que citar, é a parte que ele chama, que esse rapaz, o Rodrigo Lacerda, chama de resistência respiratória, que é a capacidade de ficar em apneia bastante tempo. O surfista leva muito caldo, né? Aquelas ondas, às vezes ele cai da onda, leva um caldo, ele tem que ter resistência respiratória. Na verdade, o que ele chama de resistência respiratória tem um pouco a ver com capacidade pulmonar, tem um pouco a ver, o surfista tem que ter boa capacidade pulmonar, mas essa capacidade respiratória que ele fala tem a ver com uma tolerância do atleta desempenhar as suas atividades com ar saturado de CO2. Então nós temos receptores de CO2 em algumas artérias que avisam o nosso sistema nervoso central que o nosso sangue está saturado de CO2, que a gente está em apneia, e o indivíduo começa a ficar muito cansado, começa a ficar muito exausto. Essa capacidade de trabalho muscular, de fazer esforço físico em condições de grande saturação de CO2, a gente treina isso. É uma capacidade que a gente treina. Então o surfista deve fazer em piscina ou até mesmo no mar tiros longos de crawl em apneia, nado submerso em apneia até próximo do seu limite, várias vezes fazer isso, para acostumar o seu corpo a trabalhar com essa saturação de CO2. Ele precisa estar pronto para fazer esse tipo de coisa e fazer isso repetidas vezes. Bacana, né? Então você vê que a natação pode ajudar o surfista ao longo da sua carreira mesmo, o surfista profissional e, como eu falei, mesmo o surfista recreativo. A natação tem muito a contribuir para que o surfista faça o que ele gosta, que é surf. Ele não é um nadador, mas a natação pode dar todo esse suporte para ele. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, está ajudando muito, o canal está crescendo bem. Inscrevam-se, ativem o sininho. Eu tenho ouvido muitas críticas desse sininho, viu? Mas eu acho que vale a pena a gente insistir ainda, né? Se vocês estão meio desconfiados que o sininho não está avisando vocês, entrem aqui toda semana, que toda semana eu estou postando 2, 3 vídeos, estou tentando manter essa média, então entrem toda semana, não deixe de entrar não. Divulguem o meu canal, nosso canal aqui, né? Nosso já, né? Divulguem o nosso canal, mandem o link para os seus amigos, indiquem para que eles se inscrevam também. Mandem as suas dúvidas, mandem as suas sugestões. Você, surfista, mande o seu relato aqui. Você que pratica surf aí, seja profissionalmente, seja recreativamente, manda aqui o seu relato, o seu testemunho aqui para enriquecer esse vídeo aqui. Tá bom? Tchau!